E aí, Carol, vamos lá, me conta, vamos iniciar aqui a nossa entrevista hoje. Primeiramente, queria agradecer a participação, um tema tão relevante, tão importante para a liderança, que muitas vezes a gente acaba negligenciando, né? Então, eu queria que você se apresentasse, por favor. Obrigada, Si, pelo espaço e pelo papo. Eu gosto bastante de falar de ESG. Esse último ano é o que eu tenho falado bastante, inclusive. Eu sou a Carol Dib. Hoje eu sou Head de ESG numa empresa de tecnologia para serviços financeiros. Mas nem sempre, né, foi esse o meu papel, nem sempre foi essa, né, minha especialidade dentro do mundo corporativo. Eu tenho um tempo bem relevante de histórico como consultora de cultura, educação corporativa e transformações organizacionais, então mais ou menos uns 10 a 12 anos já como consultora. Fui head, né, de educação corporativa, de desenvolvimento organizacional em algumas empresas de varejo, também empresas de tecnologia, e também atuei com educação corporativa em empresas de outsourcing lá no começo da carreira. Mas no último ano, ESG tem sido, de fato, o meu foco, a minha nova paixão no mundo corporativo e o lugar que, de fato, eu encontrei bastante alinhamento com os meus valores e com o meu propósito como profissional, né? Como maneira de contribuir de maneira concreta dentro de uma corporação. Muito bom, Ká. E me conta, o que significa cada letrinha dessa sigla e o que está dentro desse guarda-chuva, né? Agora há pouco você estava me explicando e eu acho que a gente tem uma visão muito superficial dessa área. Legal, a gente pode chamar a área de ESG, se a gente quiser, né, falar em inglês, ou a gente pode chamar de ESG ou ASG em português. É uma sigla que organiza a gestão de 3 pilares, né, que vão falar sobre gestão sustentável dentro de uma empresa. Então, o E ou o A em português é o pilar ambiental. Aí a gente tem o S, que olha para a parte social, e aí eu não estou falando só de ações sociais, eu estou falando de todo o relacionamento com as pessoas, né, as partes relacionadas com essa empresa. Eu estou falando de relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, com investidores e também com a comunidade, né, que essa empresa se relaciona. E o G está relacionado às práticas de governança corporativa, né? Hoje, muito a gente fala sobre governança, especificamente sobre questões de transparência, né, anticorrupção, é uma das coisas bem importantes, e a governança como um caminho para a lucratividade também, né, da companhia. Então, dentro de ESG, a gente tem esses 3 pilares que vão se desdobrando em uma série de assuntos que se conectam a eles. E como que é essa parte de governança na parte de tecnologia, Carol? Dentro de governança, né, eu vou falar especificamente no nicho onde eu estou hoje, né, em tecnologia. Uma coisa que é importante eu falar antes até de explicar. Cada empresa define quais são os temas relevantes ou os temas mais importantes para fazer a sua gestão ESG, tá? Então, o princípio do ESG é você ter uma matriz que a gente chama de matriz de materialidade, que é quando você faz uma consulta a todos os stakeholders dessa empresa. Então, você tem uma consulta quantitativa e qualitativa, em que você levanta uma série de temas, né, que são importantes para o segmento, que são temas que empresas irmãs, empresas pares estão olhando no mercado, temas que os investidores estão olhando. E a partir dessa consulta você chega nos temas-chave para fazer a governança, né, para fazer a gestão de ESG daquela empresa. Quando a gente fala de tecnologia, tem alguns assuntos, né, que podem entrar nessa matriz de materialidade, que podem ser priorizados numa gestão ESG. Então, a transparência é um deles, normalmente, né, quando a gente está falando de ESG e governança, esse é um dos assuntos, né, que eu vejo na materialidade de todas as empresas. A gente está falando também, por exemplo, de qual é a nossa responsabilidade pela privacidade e segurança de dados, e aí até um tema que ele é um tema que é dividido, porque eu estou falando também de uma responsabilidade social, né, do acesso aos dados, né, dos meus fornecedores, eu estou falando de acesso a dados dos colaboradores, dos meus clientes. Então, essa gestão, né, essa responsabilidade pela segurança de dados, ela fica até dividida aí nessa balança.
Se eu estou num segmento, por exemplo, voltado à fintech, que é no meu caso, uma das coisas, né, um dos temas materiais que se conectam à governança é combate à corrupção. Então, isso é uma das coisas mais relevantes também, que é como que você olha para a gestão, né, do seu negócio, do seu processo, garantindo que você tenha idoneidade, né, por onde você trafega o dinheiro, né, então a gente está falando, né, de meios de pagamento, a gente está falando de adquirência, conta digital, cartão de crédito, então você precisa ter, né, um processo maduro para garantir que dentro do seu negócio esse seja um tipo de prática, né, que não aconteça. Então, vai depender muito de qual segmento, qual nicho de tecnologia, mas hoje, quando, né, a gente olha especificamente para esse assunto, a gente está falando muito de transparência, a gente está falando também em governança, governança olha também da relação dos sócios minoritários dentro dessa companhia, então o quanto que essa relação é equilibrada, então a equidade é uma das coisas importantes. E também está se falando muito, sim, em governança, empresas, não só de tecnologia, mas empresas de maneira geral, para a composição do board. Então, como que esse board é composto, quais são as características dessas pessoas que compõem o board? São conselheiros e conselheiras independentes? Essa é uma das coisas que é olhada. E também a diversidade do board é uma das coisas que está sendo bastante levada em consideração hoje quando a gente olha para esse tema. Muito bom, Carol. Muito bom mesmo. A gente não faz, a gente estava até conversando agora há pouco, né? Que a gente associa muito a parte de ESG com sustentabilidade, com aquela mãozinha segurando um pouquinho de terra e a folhinha, né? E as pessoas geralmente não se identificam com a área e muitas vezes acabam até fugindo, né, de atividades relacionadas a ESG. Me conta um pouquinho, por que a gente tem essa impressão errada de uma área tão ampla? Eu sou uma dessas pessoas que fugia do tema por falta de entendimento. E, né, eu compartilhei com você, nessa semana eu conversei com uma professora, uma orientadora de mestrado, a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Quando a gente olha para a linha do tempo de sustentabilidade, né, no Brasil e no mundo, na década de 90, especificamente, quando a gente fala dessa agenda, ficou muito popularizado entre as empresas aquela questão de que sustentabilidade é só a parte ambiental, e aí isso se configurava ou se materializava com você colocar lá os cestos de coleta seletiva coloridos na empresa, né? E, na verdade, isso é só um pedaço muito pequeno, né, da sustentabilidade, mas por muito tempo as empresas rentabilizaram, fizeram, né, dessa vitrine como uma vitrine de sustentabilidade. E a sustentabilidade, na verdade, ela é um processo muito complexo, né, de gestão de uma série de assuntos dentro da empresa que vão olhar para a capacidade dessa empresa continuar existindo de maneira produtiva, entregando valor para os acionistas, mas entregando valor para as pessoas, aí eu estou falando cliente, fornecedor, funcionário, lideranças, entregando valor para o planeta. Então, como é que eu tenho uma gestão, uma operação, né, que tenha o menor impacto possível, né, para o planeta? E aí eu estou falando também de lucratividade. Sim, eu preciso ser uma empresa, né, que entrega resultado, mas que consegue, né, fazer isso com processos que são justos para uma tríade, né, para as pessoas, para o planeta e também para quem investe em mim. Então, a sustentabilidade olha para essa série de assuntos, só que ela não olha só para o ambiental. Ela olha para o ambiental, mas ela olha para políticas que eu tenho, né, de gestão dos meus funcionários. Então, quais são as práticas trabalhistas que eu adoto? Como é o ambiente de trabalho? Quando eu estou falando, inclusive, né, sobre o ambiente, eu estou olhando por um recorte de diversidade também. Estou falando também de processos maduros, no caso de tecnologia, né? Como que é a minha governança de dados, minha cibersegurança, né? Eu tenho, por exemplo, práticas, né, de reportar os meus resultados de maneira transparente. Isso também é olhar para a sustentabilidade, só que ficou muito marcado, né, esse estigma, né, da mãozinha lá com a florzinha. Então, muita empresa fazia isso, a gente planta tantas árvores no ano, somos super sustentáveis. Mas aí você olha, né, a relação dela com os funcionários, você tem ali um funcionário que é contratado, né, e não é pago pela jornada de maneira adequada, né? Você tem uma série de processos ali legais que ela não se enquadra, então ela não é sustentável porque ela plantou uma árvore. E eu, por muito tempo,
E eu passei por algumas empresas e eu dei consultoria para algumas empresas também, que tinham, né, um olhar para a área de sustentabilidade como se fosse muito restrito a essa questão. Ai, como que a gente redestina o lixo, a gente faz coleta seletiva, a gente tem a educação ambiental, né, na nossa operação, mas não olhavam para o restante. E eu fiquei com muito tempo com essa ideia errada, assim, eu não quero fazer parte nunca de uma área de sustentabilidade, porque ela só olha para isso, não se conecta com o resto do negócio, parece que é uma área meio puxadinho. Depois, com o tempo, e aí eu estou falando dos últimos 2 anos e meio, eu fui entendendo que a sustentabilidade era de fato essa gestão transversal, né, de manter o negócio funcionando a despeito de desafios globais, né, desafios que a gente tem, né, a gente tá passando por uma pandemia, então, desafios climáticos, desafios de epidemias, pandemias, desafios econômicos. Então, essa é a verdadeira sustentabilidade, né, o conjunto de todos esses processos que vão garantir que esse negócio permaneça existindo, produtivo e que entregue valor para todo mundo que se relaciona com ele. Bacana, Ká. Muito bom mesmo. E deixa eu te perguntar, você falou muito da parte social também. Na sua visão, qual é o grande papel da liderança, né, dentro da área aí de ESG? A liderança né, de todas as áreas da empresa são essenciais na gestão ESG, por um único motivo, porque ESG, ele basicamente só reúne e organiza os assuntos que fazem parte de todas as áreas do negócio. Então, né, vou dar um exemplo um pouco da minha vivência hoje, né? Um dos temas materiais que eu faço a gestão é diversidade, equidade e inclusão. E quando a gente está falando desse tema, eu estou dizendo que eu preciso olhar, né, dentro da ótica de jornada de pessoas que trabalham comigo, o quanto que meu processo seletivo, ele é justo, ele é equânime, né, então eu tenho um processo que ele não esbarra em vieses inconscientes na hora de selecionar uma pessoa candidata, o quanto que meu sistema de remuneração, ele é justo, então na mesma medida eu estou remunerando pessoas com as mesmas skills, a mesma competência, a mesma entrega, independente do gênero, por exemplo, meu processo de avaliação de desempenho, a quantidade de pessoas, né, de grupo historicamente minorizados que eu tenho no meu quadro geral e no meu quadro de liderança, como que isso está, né, como que esse número é representado. E aí, se eu estou falando de diversidade, equidade e inclusão, eu estou falando com as pessoas do time de RH, de people, né, seja o nome que a empresa dê, eu estou falando com as pessoas de cultura, eu estou falando com as pessoas de comunicação, eu estou falando com as pessoas de branding, porque eu estou falando de posicionamento de marca também, se eu quero atrair pessoas diversas para a empresa. Então, hoje, as lideranças, né, de qualquer área da companhia, elas têm uma intersecção muito forte com, né, com a gestão da sustentabilidade, com o índice de ESG da empresa, porque basicamente elas são donas dos assuntos e dos temas e dos indicadores que ESG faz a gestão. Então, eu costumo trabalhar e costumo falar bastante que não existe ESG sem interação com as lideranças da companhia. Né? Não adianta eu ter um quadro de indicadores ESG com 10 tipos de indicadores se eu tenho 10 lideranças desengajadas e desconectadas e que nem entendem a contribuição delas para a sustentabilidade do negócio. Né? Então, em tecnologia, eu preciso garantir, né, que uma liderança de cyber esteja super alinhada lá com um tema material que é segurança e privacidade de dados. Então, quais são os processos que essa pessoa tem implementado, quais são as práticas, como ela monitora a vulnerabilidade da companhia, né? Quando eu estou falando, por exemplo, de ambiente de trabalho, eu estou falando com folha de pagamento, eu estou falando com time de pessoas, eu estou falando com time de comunicação. Então, a liderança ela é essencial, né, para essa gestão, ela tem um papel muito protagonista. E é ela, inclusive, que vai ajudar a maturidade ESG, a maturidade de sustentabilidade da empresa evoluir a partir das entregas dela, a partir dos processos que ela já faz a gestão. E também vai ser um guardião dos processos, né? Toda vez que ali tiver um desvio dentro do time, ou de repente uma colocação de um colaborador com relação a outro, acho que ele precisa ter domínio, né, de tudo que foi alinhado ali para que a gente mantenha equilibrado, né, um ambiente de equidade. Exato. E claro,
Agora que você me trouxe essa parte do social, das pessoas, das relações, até com stakeholders, a parte de saúde mental, segurança psicológica, fica tudo embaixo do seu guarda-chuva também? Eu tenho um tema material, né, que saiu na nossa matriz, que ele fala sobre ambiente de trabalho e fala sobre engajamento, e aí dentro desses recortes entram aí a questão de segurança psicológica, então tem uma questão também de senso de pertencimento, respeito, que a gente vai acompanhando, então o clima de maneira geral da companhia é olhado sobre essa ótica, e a questão, sim, de saúde e saúde mental também entram nesse tema. Então, por exemplo, uma das coisas, né, quando eu olho para esse assunto, e dando um pouco da minha experiência atual, quando a gente fala de fazer a gestão, não é só acompanhar quantas pessoas da companhia, por exemplo, estão em processo de afastamento por alguma questão, né, de problema de saúde mental. Mas além disso, quais são os tipos de processos que a gente está implementando em prática que vão garantir, né, que a gente de fato tenha pessoas que estejam plenas, né, em termos de bem-estar. Então, assim, um grupo de acolhimento, um programa, né, de saúde mental, né, estendido, além do plano de saúde, você tem um programa de saúde mental que você pode fazer sessões adicionais de terapia, em diferentes linhas. Então, isso também é um dos temas olhados dentro né, das práticas sustentáveis, da prática ESG, nesse recorte do social, né? Como que as pessoas que trabalham comigo, se relacionam comigo, estão sendo beneficiadas a partir dessa relação, não só por uma questão remuneratória, mas eu estou olhando para a integralidade dessa pessoa aqui dentro, né? Saúde mental, bem-estar, pertencimento. Nossa, muito bacana. E antes de mais nada, também a prevenção, né? O que é que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de problema, né? Burnout, ultrapassar ali os limites, excessos de hora extra. Muitas vezes o líder, ele inclusive impulsiona isso, né? Ele estimula isso. Ele não gosta que as pessoas vão embora antes dele, mas ele fica lá fazendo hora extra, né? E as pessoas que estão retornando ao escritório já estão trazendo isso. Estão. Nossa, bom, é um problema cultural mesmo. E me fala, Ká, como que foi aí estruturar a área de ESG dentro da sua empresa? Foi um desafio, assim, ímpar para mim, né? Então, depois, como eu falei, de muito tempo de carreira envolvida, né, em questão de cultura, comunicação, desenvolvimento, de liderança, fazer essa virada de chave foi algo que me abriu possibilidades e entendimento, acho que de muito mais maturidade até, sobre, né, as relações dentro do negócio. A primeira coisa que, né, eu gosto de compartilhar é que eu tinha uma visão muito distorcida de que seria um salto muito gigante do ponto de vista, né, de exigências das minhas competências. Porque eu entendia que, nossa, eu preciso estar no nível de profundidade técnica muito, né, avançado, tem que ser PhD em ESG para conseguir estruturar alguma coisa do zero. E a primeira lição que eu aprendi que justamente o que mais me amedrontava foi o que mais me ajudou. O fato de eu ser uma pessoa que trabalhou com, né, em RH, com cultura, comunicação, e ter, né, esse approach e saber construir esse relacionamento com as áreas, me ajudou muito nessa estruturação, porque basicamente foi um exercício, né, de entender ali um fundamento. Então, assim, vamos fazer um exercício, né, da construção da nossa matriz de temas. Mas depois que eu entendi como era esse exercício, basicamente o meu trabalho ele tá nesse relacionamento. Então, eu tenho hoje a gestão de 12 temas materiais, né, dividido nesses 3 pilares. E aí o meu grande trabalho é levar para as lideranças que se conectam nesses temas, baseado no frame que hoje, né, a gente segue, como que o mercado, e aí eu estou falando dos investidores, ou o mercado de maneira geral, vai olhar para esses números em termos de maturidade. Então, vou falar com, né, as pessoas de RH sobre engajamento, diversidade, desenvolvimento de pessoas, atração de talentos. Quais são os indicadores que a gente precisa monitorar? O que esse indicador diz para a gente hoje sobre a nossa maturidade e onde a gente precisa chegar para ser considerado um benchmark, né, uma empresa referência naquele indicador. E isso acontece para todos os outros temas, né? Então,
meu grande papel é basicamente levar para a área o frame. Hoje a gente segue 2 frames, né? Então, em ESG existem alguns frames que organizam esses indicadores para deixarem de maneira mais estruturada para um possível investidor ou para o mercado de maneira geral interpretar o seu nível de gestão ali. Então, hoje a gente segue o frame do GRI e o frame do SASB, que é um frame setorial. Então, eu levo para a área a consciência de quais são os indicadores que elas precisam monitorar, mas além do monitoramento, quais são os planos de ação que a gente precisa andar para melhorar ou para amadurecer aquele número. Então, né, comecei, né, pelo indicador de diversidade. Então, vamos fazer um censo, né, demográfico da nossa estrutura. Esse censo ele tem que ser anual, porque a gente precisa comparar ano a ano como que está sendo a nossa evolução, né, dos perfis de diversidade na companhia. Né, vamos começar a monitorar a pesquisa de clima, né, dentro lá dos desdobramentos, por exemplo, de pertencimento, respeito. Vamos acompanhar esse índice para entender esse nível de engajamento. Uma coisa, né, que é meio básica, mas é importante se olhar. Quando a gente está falando de governança, se fala bastante da implementação também de um canal de ética na companhia, né, um canal de denúncia. Né, e ele está relacionado também com a sua relação com os seus colaboradores. Então, um ambiente seguro significa também você ter um canal, formar uma estrutura em que a pessoa se sinta confortável em relatar qualquer desvio de conduta, que ela sabe que vai ser tratado de maneira isenta. Então, não só divulgar, né, trabalhar com a área para a maturidade desse canal, mas começar a acompanhar o índice de relatos que estão chegando, quais são os tipos, né, de temas, quais são as temáticas que estão sendo relatadas. Então, é justamente esse trabalho de se aproximar da área, mostrar qual é o indicador a ser monitorado, mas construir com elas o plano de ação, né? Então, é uma gestão que ela não tem fim, né? Então, você a cada 2 anos, mais ou menos, revisita a sua matriz de materialidade. Pode ser que tenham temas novos que sejam priorizados ou temas continuem, mas é um trabalho cíclico, né? Monitora, evolui o número, reporta, acompanha o time. É um trabalho basicamente de parceria com essas áreas. Então, acho que a parte mais difícil, né, quando eu fiz essa transição, a primeira coisa foi entender um pouco, né, desses frames, quais são os frames hoje, né, de ESG que o mercado olha, quais são os mais comuns, quais são os índices também. Então, você tem alguns índices que normalmente os investidores consultam, né, entender essa questão um pouco mais técnica, mas depois muito foi entender do negócio, né? Basicamente eu estou falando de gestão transversal do negócio, entender os desafios de cada um dos temas, né? Então, para cada tema que a gente tem hoje, né, da gestão de ESG, teve uma análise de risco. Então, dentro de diversidade, tem algum risco, tem alguma oportunidade, né? Qual que é o nível do risco? É baixo, médio? Se não existe risco, então vamos trabalhar na oportunidade, né? Eu posso ser uma empresa que me destaca em termos de prática de diversidade? Posso. Qual que é o plano de ação para isso acontecer? Então, depois eu fui entendendo que, na verdade, eu precisava me aprofundar nos processos do negócio, né? Porque ESG basicamente é isso, é uma disciplina que organiza todos os processos de maneira que você garanta essa maturidade, essa longevidade da sua operação, do seu negócio. E aí vai identificando ali os gaps, vai atuando pontualmente, Isso. e depois que você implementa um frame e ele está rodando bonitinho, você vai expandindo. É isso? Como se fosse cíclico? Isso, você começa, né, você faz a sua matriz, define os temas, depois você faz uma SWOT, né, dessa matriz, quais são os temas que te colocam em mais vulnerabilidade, quais são os temas que você tem mais maturidade, e depois você vai abrindo de maneira detalhada cada um desses temas. Então, tem temas, por exemplo, quando eu estava fazendo a implementação da área, que a gente já era super maduro, né? Então, temas relacionados à privacidade, segurança de dados, são temas muito mais de, né, manutenção daquilo que já tem, e aí depois ficar antenado, por exemplo, a novas práticas ou, né, algum tipo de novidade em relação a disso no mercado. Então, é um tema muito mais de manutenção, acompanhar o processo, acompanhar, né, monitorar esses números. Tem outros indicadores que ali na hora que a gente olha a matriz de risco, na própria SWOT, a gente tinha, né, algum risco, talvez reputacional, por não se posicionar sobre um assunto. Isso pode trazer um risco reputacional,
ou você, junto com o risco, você tinha uma super oportunidade também, né, de se destacar no seu segmento se você começasse a trabalhar de maneira pública aquele tema e engajar, por exemplo, outras empresas do mesmo segmento, seus fornecedores. Então, você vai fazendo essa análise tema a tema e vai trabalhando nesse plano de ação à medida que aquele assunto representa maior ou menor risco ou uma maior oportunidade, porque ESG ele começa de maneira bem pura, vamos dizer assim, olhando para dois aspectos, né? Como ele é uma organização de temas que ajuda o mercado, né, os investidores a interpretarem a sua empresa, ele começa olhando para nível de risco. Então, a gente começa atuando naquilo que representa maior risco, e ele também, né, na nova prática, né, no ESG 2.0, os investidores agora olham também para oportunidades. Então, quais são os caminhos, as possibilidades que essa empresa tem de se diferenciar, de ser uma pioneira dentro daquele segmento no mercado, né? Então, pode ser uma empresa que se destaque, por exemplo, em práticas sociais do ponto de vista de inclusão por meio de capacitação, né, de pessoas para força de trabalho, pessoas em situação de vulnerabilidade. Pode ser uma empresa de tecnologia que vai trabalhar, inovação é um tema ESG, que vai trabalhar de maneira muito estruturada o processo de inovação aberta, para criar um sistema, um processo que resolva um problema estruturante do mundo. Isso pode ser uma oportunidade, né? Então, ela começa, né, o modelo mais bruto, vamos dizer assim, de análise ESG é isso, olhar o que é risco e o que é oportunidade. Porque no final do dia, a gente está dizendo que quanto melhor a gestão ESG da sua empresa, menor o risco de você aportar capital, né, no seu investimento, e maior a possibilidade de você ter um retorno, né? Porque se a empresa está se preocupando e se precavendo, né, em questões de risco ambiental, risco climático, se ela é uma empresa que preza pela prática, né, regulamentada do processo de contratação, desenvolvimento de pessoas, relação com o fornecedor, e se é uma empresa que dá lucro, então eu tenho o melhor dos cenários, é uma empresa que de fato é sólida e vai enfrentar, né, pode enfrentar qualquer desafio que vai se manter estável e vai me retornar esse capital. Olha, de tudo isso que você me trouxe agora, eu tive duas percepções. A primeira, que eu acho que para a gente ter sucesso, né, nessa frente do negócio, a gente precisa fazer uma transformação cultural. Porque eu também já vi muita gente aqui em mentoria de carreira reclamando que, enfim, o líder falaram ali, né, que ele praticava algumas condutas, enfim, invasivas e até abusivas, e o líder chegou e pôs todo mundo na parede e queria saber na reunião quem é que tinha falado. Quem é que tinha falado, né, da liderança dele e tudo mais. Então, esse é um ponto importante, tem que ser cultural, tem que ser genuíno, tem que ser de cima para baixo. Então, acho que tem todo um trabalho de comunicação, mas principalmente trabalho de mudança de mentalidade nos líderes, principalmente esse líder, que é um líder bem, né, antigo de companhia. Exato. E se, quando a gente fala, né, para um trabalho de mudança cultural, assim, esse é o centro da questão. Por que hoje as empresas têm áreas de sustentabilidade? Porque as outras áreas não operam ainda com modelo mental de gestão sustentável. É só por isso, porque o mundo ideal, quando você pensa numa empresa que atingiu o auge da consciência, né, de sustentabilidade, toda a área olha para o seu processo com a sustentabilidade by design. Então, se eu sou uma área de workplace, de facilities, eu vou olhar para os processos que eu faço gestão sempre com o modelo mental de, eu sou uma área que eu faço gestão de muito produto físico, descarte de coisas. Então, assim, como que é a gestão, né, do ciclo de vida desses materiais que eu tenho aqui no escritório? Né, ele volta, é logística reversa, não é? Tem que destinar para um lugar certo, não é? Quem que é a empresa parceira que que me ajuda, me apoiaria a fazer a gestão disso? Quando eu olho para a área de pessoas, de comunicação e cultura, eu estou olhando para a diversidade como uma responsabilidade da companhia, porque eu, como líder, eu não tenho que esperar, por exemplo, ter uma área de diversidade e falar para mim que eu preciso contratar um perfil X, Y, Z para o meu time. Eu tenho que olhar para o meu time sempre e analisar. Eu tenho um mix, eu tenho um time diverso que vai me proporcionar diversidade de ideias, que vai gerar mais inovação? Não tenho. Então, eu, como liderança, deveria, por padrão, né, quando eu abro qualquer posição,
dizer que eu quero direcionar, né, a contratação do meu time para esse perfil, para trazer um pouco mais, né, dessa diversidade. Hoje a gente ainda não está, né, neste mundo ideal de todas as lideranças, todas as áreas pensarem nos seus processos como processos sustentáveis. Quando isso chegar, né, que vai ser, né, seria o suprassumo, vamos dizer assim, de uma empresa sustentável, você não precisaria ter uma área de sustentabilidade, porque a cultura já está internalizada. Né, você tem aí, e você tem, né, hoje o papel da sustentabilidade, que é justamente essa complexidade de processos, você olha para essa gestão, essa governança, e o ESG, basicamente, ele captura os indicadores e organiza isso de um jeito fácil e entendível, seguindo um frame para o mercado. Então, assim, se você tem todo mundo operando com processos sustentáveis, você só precisa de alguém para organizar esses dados, né, fazer o seu relatório, o seu relato e publicar, deixar isso disponível e transparente. Mas esse é o mundo ideal. Então, assim, a sustentabilidade, talvez daqui a algum tempo no futuro, a área de sustentabilidade, né, se a gente chegar nesse nível de maturidade nas empresas, talvez ela seja desnecessária. Né? Esse seria o mundo ideal. Muito bom. Cá, agora eu também fiquei preocupada, né? Recentemente, eu recebi até um questionário aqui, né? As pessoas queriam saber como que estava a sustentabilidade da minha empresa, e eu passei vergonha, tá? Enfim, depois eu vou até te mandar. Você análise de questionário de análise de responsabilidade socioambiental de cliente? E eu fiquei com vergonha, então eu vou te mostrar que tá até perguntando se eu tenho, a instituição possui canal de denúncia interno para reportes de possíveis desvios de conduta. Eu falei, caramba, não tem, né? Algum processo de acompanhamento e registro de fraude, né? Falei, caramba, não tem. Eu fiquei bolada, eu vou te mandar até depois, porque você já me falou que faz consultoria para empresas, e a minha empresa é pequena, mas eu quero estar o quê? Na hype, como dizem, né? Mas uma preocupação genuína agora, tá? Você me falou muito das oportunidades, dos riscos, dos investidores. Será que não é por isso que eu vejo muito mais nas redes sociais startups falando da preocupação ambiental com pessoas, com a governança? E aí eu fico pensando até que ponto as pessoas estão de fato preocupadas com a mudança de mentalidade, pensando de fato nas pessoas, na segurança psicológica, na saúde, enfim, de modo integral, o ser humano, no meio ambiente, também nesses aspectos de governança. Será que isso daí não é uma forma de querer mostrar, né, que é uma empresa sustentável, que se preocupa com o meio ambiente, com as pessoas e com as relações? Como que você vê isso? É uma resposta que ela é complexa sobre dois aspectos. Então, assim, nos últimos 7, 8 anos, sustentabilidade, ESG, né, deram um boom no mundo corporativo, e o principal, né, a principal ignição disso foi a carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, né, uma das maiores empresas de investimento do mundo. E nessa carta, lá em 2006, ele falava, né, ele direcionava os CEOs das empresas, né, a olharem sobre o aspecto ESG, lá ele fala, né, sobre empresas que entregam resultados, mas são empresas que entregam valor também, né, para a comunidade, para as pessoas, para o planeta. Então, nessa carta, né, a partir dessa carta, outros fundos de investimento, outros investidores começaram a colocar a ESG na sua agenda. Isso é um fator importante. Então, imagina uma startup, né, que acabou de começar ou está em determinado nível de maturidade, ela vai precisar em algum momento de um aporte financeiro. Ela vai precisar fazer uma rodada. E sabendo que você tem hoje muitos investidores que olham para esse aspecto ESG, eles pedem para você, né, os seus indicadores, né, dentro do tipo de frame que ele segue, eles pedem para você, né, você precisa reportar para ele tomar a decisão de aportar grana ou não, né, no seu negócio. Então, talvez, como eu posso dizer, talvez pelo motivo errado, as empresas começaram a fazer o que era certo, né, que existe uma dicotomia aí, né, tem muita empresa que sim, tem, né, na sua origem essa preocupação, né, de ser uma empresa que opera com processos sustentáveis, olhando lá para os 3 pilares, mas tem empresa que começou a fazer porque entendeu que essa é a regra do jogo, né? Não só o comportamento do investidor tem mudado muito, mas o comportamento do consumidor também tem mudado. E a atração de talentos, né? As pessoas hoje... Cada vez mais isso
é um fator na decisão de uma pessoa escolher um lugar para ela trabalhar, não é só a empresa, né? A empresa não escolhe, a pessoa faz muito tempo, só que agora você adiciona alguns fatores aí nessa seleção, não é só mais o propósito do negócio. Eu preciso me conectar com o propósito, mas eu tenho que entender se dentro daquela empresa as práticas que ela tem estão em conformidade com aquilo que eu prezo, né? Então, muitos candidatos e candidatas já perguntam no processo seletivo sobre demografia do time, perguntam sobre perfil de liderança, perguntam, tem alguns que são mais engajados e perguntam também sobre práticas ambientais, né, que tipo de projetos, por exemplo, né, sociais que a empresa apoia ou não apoia. Isso tem feito diferença, né, essa geração que está chegando agora traz isso como fator de decisão, né, quando ela é, né, uma pessoa candidata. E a gente, como consumidor e consumidora, a gente também está trazendo isso como fator de escolha na hora da gente consumir um produto ou um serviço, né? Então, você vai pensar 2, 3 vezes se você consome um produto ou serviço de uma empresa que teve uma questão reputacional por qualquer questão, por exemplo, relacionada à diversidade, por qualquer questão relacionada à integridade, né? Eu sou uma pessoa que invisto em ações. E no meu portfólio, na minha carteira de ações, eu não tenho empresas que, por exemplo, que estão relacionadas à questão ambiental muito pesada. Então, assim, eu não tenho mineradora, eu não tenho nada relacionado a petróleo. Eu lembro que a gente teve esse papo aí, ó, tem uns 2 anos já, e você me falou isso. Por mais que dê dinheiro, vai contra o que eu acredito e os meus princípios, então eu não invisto nelas, eu lembro disso. Eu lembro até que onde a gente estava indo, olha que fantástico. Muito bom, Carol. E até o Gustavo, esses dias, entrevistou uma pessoa e ele falou para mim, nossa, eu achei incrível. Antes de eu começar as perguntas, ela quis tirar todas as dúvidas. Eu acho que no pós-pandemia, as pessoas estão muito mais exigentes e parece que elas tiveram tempo de refletir, pensar o que é que eu estava fazendo com a minha vida, né? Uhum. E agora a gente está vivendo a grande renúncia, as pessoas estão pedindo demissão, elas não estão com medo de serem demitidas porque elas já entenderam o valor delas, né? Exato. E a nova geração está se conectando por propósito, não é mais o trabalho pelo trabalho. Então, às vezes a gente prefere gastar um pouco mais, mas comprar de uma empresa que a gente sabe que é idônea, do que essas empresas, igual aconteceu esses dias, falaram lá no LinkedIn, uma empresa que faz cursos sobre inteligência emocional, que as pessoas estavam tendo burnout e foram demitidas, né? Sim, sim. Teve uma repercussão muito grande esse caso, sim. E eu mesmo fui uma pessoa que eu gostava muito dessa empresa, sempre indicava, e depois que eu vi isso, eu falei, não vou ser conivente mais com isso, não indico mais. Mas olha que coisa, né? Porque eu tenho pessoas próximas que tinham feito curso lá, e acho que já tinham até palestrado em nome, né, deste lugar, e falam assim, eu vou omitir aqui no meu perfil que eu já me relacionei com essa empresa, porque é vergonhoso, né, tá associada a ela. É triste isso. Então, hoje a gente precisa ser muito coerente, não só nas empresas com as quais a gente se associa, com o nosso posicionamento na internet, né? Eu acho que não tem problema algum você mudar de vertente, mas você precisa ser muito íntegro e deixar tudo muito às claras, né? Porque isso daí impacta nessa questão da valorização também, seu preço de mercado, né? Sim, o valor percebido, ele também está relacionado à reputação, de maneira muito, muito direta, inclusive. Até nesse caso, se você pensar quem é que vai se inscrever para as vagas, se antes os talentos tinham o sonho de entrar e se associar à marca, hoje as pessoas estão correndo, as pessoas querem mobilidade, as pessoas, eu vejo na minha visão, os grandes talentos, as pessoas que sabem, né, o quão boas elas são, elas não aceitam mais ir para o escritório de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Atravessar 2 horas de trânsito. Não, eles já sabem o valor deles, né? Esse tempo, e mesmo se eles ficarem 6 meses em casa, de boa ali, estudando, eles já vão passar para um outro nível e eles não vão ficar sem recolocação. Então, as pessoas estão ficando espertinhas e as empresas que estão engessadas nesse processo antigo vão ficar com a sobra mesmo, com as pessoas que não têm opção, que têm muito medo, que têm medo de errar, medo de arriscar, que não costumam inovar muito, né? É isso, e é o ciclo da sustentabilidade, né? Se eu não consigo atrair talentos, como é que eu mantenho meu negócio em pé? Né? Então, como que eu vou ser uma empresa com longevidade, né? Uma coisa influencia a outra.
Exato, e aí vai diminuindo, né? Até desaparecer. E a cabeça já vem da liderança, né? Muito louco isso. E cá, vamos lá. Uma pessoa interessada em migrar para essa área, como que ela poderia iniciar esse processo? Ela assistiu aqui a live e falou, putz, estou encantada, não fazia ideia de tudo isso, dessas possibilidades, que se você pensar, essa área sempre teve sua cara, né? Até quando a gente trabalhou lá atrás, em consultoria e empresa, você sempre foi muito essa coisa de quantas mulheres tem, quantos homens tem, estão divididos ali, ou é sempre o clube do Bolinha, que é mais privilegiado, da mesma faculdade, sempre teve esse olhar muito da equidade. Né? Então, eu acredito que tenha muitas pessoas que também têm esse perfil, mas ainda não sabem que existe uma área que elas caberiam como uma luva, né? Exato, tem um mar de possibilidades, né, dentro de ESG. Uma das coisas que de fato me aproximaram e me fizeram pensar numa virada de carreira é porque quando eu olho, né, para minha história, diversidade e equidade eram fatores para mim que eu sempre era muito crítica, né, sempre foi uma coisa que me pegava, e aí eu não estou falando só de diversidade de gênero, racial, etnia, eu estou falando de diversidade social, que era uma das coisas para mim, né, que os lugares que eu passava tinha aquele modelo mental, né, de o modelo de candidato ou candidata padrão é esse aqui, né, a pessoa da faculdade de ponta, 5 idiomas, que fez intercâmbio e tal. E há um tempo, né, eu venho falando sobre você conseguir olhar o potencial das pessoas sem esse rótulo, né, e considerar, inclusive, que às vezes você está descartando o potencial porque ele não tem aquela historinha de vida que é aquela que você considera perfeita ou aderente lá para o seu negócio. Então, tem muita pessoa com mega potencial, mas que não teve, de fato, acesso a uma universidade de ponta e fazer 5 anos de intercâmbio fora do Brasil. E como é que você lida com essa questão? Você vai ignorar esse potencial? Então, essa foi uma das coisas que me ligou bastante, né, a pauta de ESG. Tinha uma questão também, né, depois que eu migrei para a Tech, e aí eu assumi um time também que olhava para o Workplace, quando eu comecei a entender um pouco de impacto ambiental, né, e de como que a gestão disso é importante, né, para o negócio, mas aí para o planeta também, foi uma das coisas que eu comecei a me inquietar, assim, o que eu posso fazer dentro do negócio que contribua, né, para minimizar o meu impacto, mas olhando para a minha trajetória tinha muitos assuntos que se conectavam com o tema, só que eu não conseguia fazer essa associação, que tudo isso estava dentro de um guarda-chuva, né, que é o guarda-chuva da sustentabilidade. Muito, de novo, por aquela ótica errada que eu tinha, que a sustentabilidade só olhava para um pedaço ali da parte, né, ambiental da empresa. Então, como eu passei por empresa de varejo, né, eu tive ali uma visão um pouco distorcida de que estamos falando de sustentabilidade só da cadeia de fornecimento, né, do tipo de tecido, algodão sustentável e tal, mas não era um negócio maior. Quando eu consegui conectar todas essas coisas, e aí, obviamente, eu estava no meu MBA, fiz um MBA em inovação e gestão de negócios, e eu tive uma disciplina voltada à gestão sustentável. Quando ali eu entendi que estava tudo conectado, né, e na verdade sempre teve, mas talvez os negócios priorizavam, davam mais vitrine para um assunto só, eu falei, era isso que eu estava querendo fazer, mas eu não estava entendendo que era este o lugar, né? Então, acho que a primeira coisa para quem está começando, né, tem algumas dicas que podem ajudar. A primeira coisa, né, é você entender sobre o capitalismo de stakeholders. Então, tem um livro do Raj Sisodia, que é o Capitalismo Consciente, que ele fala sobre essa nova ótica, né, sobre essa nova forma de fazer negócio, né, olhando para o planeta, para a lucratividade, olhando para as comunidades, para as pessoas que se relacionam com a corporação, né, com a companhia. Esse é um ponto de partida. Você pode também começar a conhecer os principais indicadores de sustentabilidade que existem. Tem muitos, tá? Mas fazendo um recorte aqui, Brasil, por exemplo, você pode conhecer os indicadores Ethos. Tá? Então, o Instituto Ethos é né, uma das referências quando a gente fala de sustentabilidade. Ele tem um índice de sustentabilidade que você consegue conhecer ali no questionário quais são, né, as principais questões que você deve olhar quando está falando, né, de uma gestão ESG, por exemplo. Você pode começar a investigar um pouco melhor sobre as empresas que fazem parte dos índices ESG de mercado. No Brasil, a gente tem o índice da B3, que é o ISE.
Lá fora, a gente tem o Dow Jones, né, de sustentabilidade, a gente tem um índice para a Nasdaq também. Então, você pode começar a entender, né, começar a olhar quais são as empresas que figuram nesses índices, o que elas estão fazendo, né, de práticas, né, que de fato mostram como, né, empresas maduras nesse sentido. E tem alguns, eu gosto de fazer bastante cursos que eu chamo de mini certificações, cursos livres, que podem ajudar também para temas específicos, né, dentro do ESG. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá do ambiental, o assunto do momento hoje é jornada de descarbonização nas empresas, né? Então, como que as empresas se comprometem para que a gente chegue até 2030 não subindo a temperatura do planeta acima de 1,5 graus, né, para evitar uma catástrofe climática, né? A gente já está numa emergência climática. E aí tem muita gente falando sobre essa jornada para o net zero, como que é você estipular metas para redução das suas emissões. Então, hoje, uma das referências para você submeter as suas metas é o SBTI, né, que são as metas baseadas na ciência. Existe um mini curso que explica toda essa jornada, né, de submissão, de composição desse roadmap, né, das metas, por exemplo. Existem alguns cursos que falam de ESG para investidores, que aí vão explicar para você sobre como que acontece, né, como que você organiza e é interpretado aquele framework, né, do relato de sustentabilidade das companhias. Então, você vai aprender um pouco de GRI, você vai aprender de SASB também. Mas o principal, né, além de você entender o conceito desse capitalismo, né, de stakeholders, é você entender do seu negócio. Então, olhando para o meu negócio, quais são as áreas e processos chaves que contribuem diretamente para a perenidade do meu negócio? Porque se você entende do seu negócio, você entende sobre os desafios, daquilo que representa risco, você já está meio caminho andado, né, quando a gente fala de uma gestão de sustentabilidade, que é entender desafios do negócio, entender aquilo que traz oportunidade de você se diferenciar no mercado, entender aquilo que te expõe a risco e mitigar esse risco, né, que é aquela jornada de cíclica de plano de ação, mitigação, né, e gestão. Mas para começar, eu gosto bastante, né, desse caminho mais básico de entendimento desses frames, desses índices, entender um pouco dessa relação de capitalismo que tem mudado, né, bastante tempo. Eu, quando fiz faculdade, a minha professora de teoria da administração falava que o objetivo de uma corporação é dar lucro. De quando eu saí da faculdade para agora, isso já mudou. Então, não é dar lucro somente, ela precisa dar lucro, né? Afinal de contas, né, não é uma ONG, mas ela tem que dar lucro, entregando valor para todas as partes que ela se relaciona. Aí tem um tripé, né, que a gente fala, que é o triple bottom line, que é o profit, lucro, o planet, o planeta e people, né, para as pessoas. Então, isso mudou bastante. Então, se você acabou de sair da faculdade, ou se já faz um tempo que você saiu da faculdade, é legal se atualizar, né? Porque eu percebo que agora, por exemplo, os cursos de pós-graduação, né, estão focando bastante em falar de ESG, porque está no hype, mas até pouco tempo atrás, 3 anos atrás, eu não lembro disso estar incorporado nas grades das universidades. Se estava, era uma coisa muito, muito rasa, muito pro forma, assim, né? Modelo de falar sobre negócio, quando eu aprendi, era um modelo mental totalmente diferente do que a gente está discutindo hoje. Bem superficial, né, Cá? E até anotei aqui o Instituto Ethos, porque como eu tenho a empresa, eu acho que é fundamental a gente saber o que é que está acontecendo, né? E como a gente, mesmo pequenininho, a gente pode se comprometer, fazer o framezinho ali, depois eu vou querer só consultoria. E olha que interessante, Carol, você está em uma área hoje, né? Você fez essa transição e você se tornou uma pessoa que vai garantir ali os processos e as tratativas para proteger pessoas para que elas não passem pelo que você passou no passado, né? E é uma coisa que eu vejo muito aqui em mentoria de carreira. Geralmente os mentores se tornam a pessoa de que eles necessitaram no passado e eles não tiveram. Isso é fantástico. Então, as pessoas que já foram discriminadas, que já foram minorias, que já foram colocadas de lado e tiveram sua competência questionada por ter nascido em um nível social diferente, não ter feito aquela faculdade pública, que talvez na época ele não tivesse nem dinheiro para condução lá de onde ele morava até a cidade universitária. E você falou isso agora, eu lembro que quando a gente trabalhou junto a primeira vez,
o tipo de preconceito que você passava. Pegava os projetos mais cabeludos, mas aqueles que te dariam mais destaque e relevância e menos trabalho, você era preterida. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, quando eu fui contratada, me disseram, olha, de todas as candidatas, a gente está te contratando, e era muito iniciante, né? Porque você fez universidade pública. E eu lembro que eu fiquei, isso é bom ou é ruim, né? Eu lembro que eu fiquei assim. O que isso significa exatamente, né? Exato. E eu cheguei para meu pai, não, isso é bom. Isso aí é meritocracia e tal. E na época eu fiquei, meritocracia, então é isso. Só que não, se você pensar, as pessoas nascem em berços tão distintos que são poucas as pessoas que teriam a condição naquele momento. Meritocracia é o óculos da cegueira. Quem quiser, né, colocar e dizer eu mereci isso, está sendo ingênuo, né, Carol? A gente sabe. Sim, total. E é muito, né, maluco um pouco, né, de como a gente vai se colocando em outros papéis, assim, na vida. Acho que no mês passado eu gravei um podcast e lá perguntava um pouco da minha jornada. E foi uma das coisas que eu trouxe, assim, né, obviamente, eu tenho alguns assuntos que mais me ligaram, né, com o ESG, então, assim, a questão da diversidade foi um dos primeiros assuntos, e por conta da minha jornada pessoal, e eu trouxe isso, então, né, considerando que no meu caminho já teve tantas pedras, eu considero que o meu papel hoje é tirar as pedras do caminho para quem está passando, né, quem está vindo depois, né, e eu acho que esse é o nosso papel quando a gente fala, né, de um novo jeito de fazer negócio. Né? Não precisa, você não precisa ter o lucro a qualquer preço, você não precisa ter o lucro considerando que você vai acabar com a saúde mental, né, da pessoa que trabalha para você, que você vai ter processos que muitas vezes vão preterir, né, a escolha de um profissional que tem um mega potencial por uma, né, por uma característica, uma escolha super arbitrária. Então, isso é uma das coisas, né, que eu olho bastante, assim. E quando eu penso um pouco da minha jornada, né, quando eu trago essa questão da diversidade, eu falo muito da diversidade social, teve um período, né, da minha vida que eu evitava, por exemplo, compartilhar um pouco da minha jornada, um pouco da minha experiência pessoal, porque eu sabia que nos espaços que eu ocupava, né, e dependendo do projeto, eu estava, né, na mesma mesa que um diretor, uma diretora, com um CEO numa empresa super relevante, e eu evitava, às vezes, contar um pouco, né, da minha história de vida, porque eu sabia que eu tinha a sensação que aquele não era um lugar que eu pertencia, porque quando eu olhava para os lados, eu era a única pessoa que teve uma trajetória social diferente, né? Uma menina periférica que, sim, né, não se graduou na universidade de ponta, foi bolsista, sim, né? Então, eu tive uma trajetória né, diferente, né? Como todo mundo é diferente, tive uma trajetória que me marcou com algumas coisas, mas nos lugares que eu ocupava, eu via que isso, né, que me fortaleceu, que me fez de fato ter mais garra e me fez lutar 2, 3 vezes mais que uma outra pessoa que partiu de um lugar diferente, né? Me fazia me diferenciar, mas muitas vezes podia ser lido como uma maneira de me preterir. Então, assim, né, o que ela está fazendo ali? Será que ela é tão competente assim? Porque ela está de igual para igual com uma outra liderança que estudou na Alemanha. Eu já ouvi isso, né? Ah, você estudou no Brasil, você estudou, né, em tal faculdade, fez tal curso, mas a sua par, né, ela estudou na Alemanha, né? Ela estudou no lugar tal. Mas tá, no final do dia a gente entrega igual. Isso quando você não está disputando com o homem, né? Quando você está disputando com o homem ainda, parece que a sua voz é sempre a segunda. São sempre os primeiros, os donos da razão. A gente mesma já viu mulheres sendo silenciadas, né, em reuniões. Sim, senta ali e fica quieta. Exatamente. Aí tá passando a pessoa ali e fala, ô fulano, vem aqui dar um oi pro pessoal. Gente, assim, isso daí me marcou demais. Nossa... Enfim, tá. E hoje você dá palestras, você dá consultoria e você dá mentoria para profissionais que estão querendo fazer essa transição. Né? Me conta um pouquinho como funciona tanto a parte de palestras, de mentoria e de consultoria para empresas, que eu já vou te contratar. Bom, eu faço algumas palestras relacionadas a alguns eixos temáticos de ESG, então hoje as palestras que eu tenho feito com mais frequência estão relacionadas à questão de diversidade e inclusão nas empresas. Eu trago muito uma ótica mais até pragmática, que é uma das coisas que eu fui descobrindo também nessa cadeira, que tem muito investimento em diversidade e inclusão, mas tem pouco resultado, né, concreto.
porque, né, as empresas não necessariamente estão virando a chave nos seus processos para promover equidade e diversidade, não. Então, você investe muito tempo só no que eu chamo da fase ali de informação e engajamento, mas você não trabalha, por exemplo, em formação de lideranças, né, em revisão de processos para promover a diversidade. Então, eu tenho feito palestras nesse sentido para empresas. Eu tenho uma consultoria singular, né, que é focada em gestão da sustentabilidade, então eu atuo desde o ponto zero. Então, vou entender o seu negócio, né, você é uma empresa, por exemplo, que quer fazer a gestão, né, da sustentabilidade, quer ter práticas ESG na sua estrutura, na sua operação. Eu vou entender o seu negócio, dentro da sua área de atuação, eu vou trazer ali as referências, as melhores práticas do que está sendo olhado do ponto de vista de ESG, quais são as oportunidades que você tem, dado o tamanho do seu negócio, o tamanho do seu desafio para implementar. Então, eu faço esse diagnóstico, essa construção desse roadmap, e também faço a apuração, né, desses indicadores para a empresa fazer o monitoramento. Tem uma jornada também, que é a jornada de diversidade, então, desde ajudar a fazer um mapa de diversidade, construir o roadmap de ações, né, desde ações de letramento, formação de times de people, formação de comunicação, comunicação inclusiva, que é uma das coisas que a gente olha também. Então, você é uma empresa que está preocupada com diversidade, tem um caminho a ser trilhado, né, não é só você abrir uma vaga afirmativa, é você olhar para os seus processos. Adianta você contratar um monte de mulher se dentro do seu processo, por exemplo, você tem uma série de práticas que discriminam essas mulheres quando elas estão lá dentro. A mulher sai de licença maternidade, ela volta, você desliga. Aí você está abrindo 50 vagas de mulheres. Olha a incoerência disso, né? Inclusive, nas últimas semanas tiveram umas empresas que fizeram, né, a tal das demissões em massa, e no outro dia também isso foi muito questionado, né? Demitiram 150, na semana seguinte tinha vagas afirmativas para mulheres. O que você está pensando do ponto de vista social, né? Qual a imagem que você está querendo passar? Então, eu olho para essa jornada, não só, né, a parte de atração de talentos, mas toda a questão da jornada da diversidade, olhando para os processos. E eu também ajudo as empresas que estão se engajando na questão de impacto ambiental. Então, né, ajuda elas a entenderem um pouco a entender o processo operacional, né, que elas têm, como eles se relacionam com o impacto. Então, é o inventário de emissões, né, a análise das operações, né, a consultoria das áreas para entender quais são os melhores processos ou melhores práticas que essa empresa pode adotar para minimizar o seu impacto, né? Então, eu atuo nessas vertentes, e o nome da Singular, né, é justamente porque uma das primeiras lições que eu aprendi em ESG é que não existe uma fórmula ESG para todas as empresas. Cada empresa tem um nível, né, de maturidade, tem uma necessidade diferente de fazer a sua gestão ESG. Então, você, né, olhando para a sua consultoria, os seus temas materiais, provavelmente você vai ter 4, 5 temas materiais para olhar. Então, assim, como é a sua relação com clientes, esse é um tema material, né? Sua relação com fornecedores, provavelmente, né, você vai ter que olhar. Se você está crescendo a sua equipe, aí sim a gente vai falar da sua estrutura, né, de diversidade. Então, cada empresa, né, dado o segmento, dado o posicionamento, dado onde ela está localizada, você tem, né, uma gestão de temas totalmente diferentes, né? Uma gestão ESG de uma empresa não se encaixa perfeitamente na outra, porque são preocupações e relacionamentos diferentes que essa empresa vai ter. Então, a singularidade, né, a maneira de olhar de maneira muito específica, é o que eu vejo hoje como diferencial, né? Não chegar com uma fórmula pronta, mas entender o negócio, conversar com as lideranças do negócio, para criar essa consciência, né, de gestão e sustentabilidade de maneira coletiva. Porque aí sim, a empresa não precisa de ter uma área de sustentabilidade no final do dia, né, se ela não tem essa estrutura para operar. Não, excelente, Caia. É muito do que você também já fazia, né? Você vai até a empresa, você entende todos os processos, cultura organizacional, todas as vertentes, aí você, dentro ali dos seus conhecimentos, você faz um cruzamento, mergulha um pouco mais naquele mercado, desenha uma solução, e acho que pode ser até por fases, né? Isso. E como você já teve bastante conhecimento lá de treinamento, de cultura e tudo mais, você pode até fazer um plano de comunicação alinhado, né? Exato, porque grande parte do sucesso, né, da consultoria, quando a gente fala de ESG ou sustentabilidade,
está relacionado a como você conta essa história e gera consciência, né, nas pessoas da companhia, porque, de novo, não existe gestão sustentável numa área concentrada, todo mundo contribui para essa gestão. Então, essa comunicação, esse engajamento e a preparação, né, para a mudança de processos, para apuração de indicadores, faz parte dessa jornada de sustentabilidade. E precisa gerar o comprometimento, né? Não só das lideranças, mas de todo mundo que está ali representando a empresa. Ká, queria agradecer a sua participação. Esse vídeo ficou muito bom, até para mim mesmo, me esclareceu bastante coisa. Queria te agradecer a oportunidade. A Sandra que deixou um recado, te elogiando, falando que você é maravilhosa. Aqui, obrigada, Sandra. Maravilhosa. Obrigada. Ao longo do caminho, você vai compartilhando ali das suas experiências e trazendo as pessoas com você. Aquele monte de cabeçada, então, que você deu ao longo da sua jornada, hoje está te proporcionando que você atue como consultora, como palestrante. Eu acho que isso tem muita relação com o seu propósito. Desejo que você continue impactando a vida das pessoas. E quem quiser entrar em contato com a Carol para fazer um bench, mentoria até para pessoas que já estão na área executiva também, né, Carol? Acho que isso é importante. E se você está querendo fazer uma transição de carreira, a Carol é uma das nossas mentoras também, aqui na B6 Desenvolvimento. Caio, eu acho que eu vou levar você até para bater um papo com o pessoal da faculdade. Legal. Acho que vai ser legal, a gente precisa falar mais sobre esse tema e engajar. E hoje tem muitas pessoas que são extremamente altruístas e não se encontram, né, ali simplesmente na área de RH. Então, eu acho que ia ser brilhante se você pudesse bater um papo com esses jovens, o pessoal também que vai ingressar, né, na pós-graduação. Vou te fazer o convite ainda nesse segundo semestre. Tá? Super top. Vamos levar a palavra do ESG e disseminar pelo mundo. Exatamente. Então, beijo grande, Ká. Muito obrigada. Obrigada a vocês que estão nos assistindo. Obrigada, Carol. Beijo grande. Obrigada pelo papo. Beijo, sim. Tchau, tchau. Tchau.